Amém, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um domingo, mais um dia, para a glória do nosso Deus, para juntos cultuarmos a Ele em espírito e em verdade. Hoje, como de todo domingo, nós estamos aqui reunidos e por um motivo especial também, porque hoje nós temos o culto de ceia, ao nosso Senhor Jesus Cristo, essa ordenança que nos foi deixada para celebrarmos o nosso Senhor até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele retorne. E para nós é uma dádiva, é um privilégio grandioso estarmos aqui celebrando este que nós temos como nosso Senhor e suficiente Salvador. Somos gratos a Deus pela oportunidade e eu agradeço a cada um dos irmãos que se fazem presentes conosco aqui de maneira presencial, na quadra 10, lote 15, setor oeste do Gama, e também aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Sem demora, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus para juntos iniciarmos o culto nessa noite e logo após a equipe de louvor está com a oportunidade. Amém? Feche seus olhos, vamos desvencilhar de tudo aquilo que possa nos atrapalhar de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os hinos. E vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, diante de Ti nos colocamos mais uma vez, Pai, para a glória do Teu nome, sendo grato a Ti pela oportunidade, Pai, oportunidade de cultuar a Ti, oportunidade de ser filho, servo, oportunidade de ter sido alcançado pela Tua graça, oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra e entender, capacitação do Teu Espírito para viver. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, pela saúde, pela família. Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui hoje, nesta noite, cultuando a Ti abertamente e livremente, para a glória do Seu nome. Sabemos, Pai, que muitas pessoas não estão nesse contexto, muitas pessoas estão sofrendo perseguições por amor ao Teu nome e por pregação do Teu Evangelho, mas nós estamos aqui para a glória do Teu nome, sendo grato e estamos aqui de maneira aberta cultuando a Ti. Sê conosco nessa noite. Teu Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos instruir através da Tua palavra, através dos louvores aqui entoados. Que, Pai, essa ordenança que nós vamos praticar nesta noite, que é a ceia, que é a celebração da Tua morte e ressurreição e a certeza da Tua volta, Pai, venha nos fortificar em espírito e em verdade. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Equipe de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregou.
oportunidade. Amém, glória a Deus. Hino lindo, né? Bastante conhecido de todos os irmãos. Sem demora, gostaria de convidar a cada um dos irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nesta noite, o pastor Júnior, como é sabido de todos os irmãos, ele dará continuidade, a uma série de mensagens que ele vem trazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós temos a felicidade de aprender nesta noite sobre o tema fidelidade de Deus. A fidelidade do nosso Deus. Um tema bastante conhecido, mas muito pouco entendido, né? Não é verdade? Um tema bastante pregado, mas muito pouco conceituado. Um tema bastante difundido, mas muito pouco conceituado. Essa é a verdade. A fidelidade de Deus, ela tem sido pregada e apregoada de acordo com a fidelidade e o conceito de fidelidade humano. Ao passo de que a Bíblia não nos traz esse conceito natural, carnal e perceptível de fidelidade. A fidelidade de Deus, ela é soberana, sublime e perfeita. E eu tenho certeza que o nosso pastor Júnior vai trazer com muito mais afinco e propriedade sobre esse tema. E eu trouxe aqui algo muito sucinto e rápido para não tomar tempo na mensagem desta noite, para não tomar tempo da nossa celebração, da nossa ceia nesta noite, algo que fala justamente sobre esse tema, fidelidade. Então, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, como é sabido dos irmãos, é muito entendido, já falamos algumas vezes sobre o contexto da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. A primeira epístola é dada a respeito de uma igreja que vem sofrendo por perseguições, uma igreja que, além das perseguições, ela sofria muito e fortemente com as heresias que estavam tentando ser implantadas e difundidas dentro dessa igreja, como um contexto geral de todas as cartas que eram enviadas pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que esse discípulo de Paulo, esse servo, esse homem chamado Timóteo, que Paulo tinha como filho na fé, ele foi enviado pelo apóstolo Paulo a Efésios, Ele era pastor da igreja de Éfeso, pouco posterior à sua primeira prisão. Nós sabemos que na sua primeira prisão ele escreveu a carta que eu estou trazendo aqui toda a pregação que eu venho aos Filipenses, a carta que o pastor Marconel também tem trago aos Efésios, a Colossenses e a Filemon. E na primeira prisão ele escreveu essas cartas. Posterior a ele sair dessa prisão, que era uma espécie de prisão domiciliar, ele envia Timóteo a Éfeso para pastorear essa igreja, e envia também Tito para a igreja de Creta para pastorear também. E durante esse tempo, entre 62 e 64, Paulo vai difundir e vai pregar nessas igrejas, vai continuar o seu ministério, vai escrever algumas cartas às outras igrejas que ele já tinha fundado. E no dia 18 até o dia 24 de julho de 64 depois de Cristo, o imperador ele decide fazer um feito, ele decide tentar dar um golpe no próprio Império Romano e sair ali por cima. Ele coloca fogo, ele ateia fogo na cidade. E quando ele ateia fogo ali na capital, no Império, ele se vestiu como um puritano, ele se vestiu como um limpo e ficou acima das montanhas avistando e admirando aquilo. Ele ia sair por cima porque ele estava tentando dar um golpe em próprio Roma para sair como imperador supremo. Ele se viu com uma oportunidade. Apenas 3 vilas ficaram intactas, que eram a vila que se moravam os cristãos. E ele viu naquela vila uma oportunidade de colocar em cima das costas dos cristãos o crime pelo qual ele tinha feito, que era de atear fogo à cidade. E quando ele colocou nas costas dos cristãos o peso do crime desta responsabilidade, o apóstolo Paulo foi colocado como chefe, mandante desse crime. E ele foi preso pelo Estado agora de Roma e foi jogado na prisão que é conhecida como prisão mamertina,
Uma prisão que só sairia dali ou leproso ou morto. Nessa questão, nessa mesma época, ele escreve essa segunda carta a Timóteo. E essa segunda carta ela tem um teor um pouco diferente. Ela tem um teor mais de amigo, de um para com o outro. Diferente da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diferente da carta a Tito, que ele escreve como redarguir a igreja, como orientar a igreja, como se desvencilhar das heresias, como ele escreve a Tito também, com menos ênfase nas heresias e mais ênfase dentro da estrutura da igreja, em Tito. Aqui agora ele escreve para com um amigo e fala: Timóteo, você é jovem. Timóteo, você é doente. Timóteo, você tem uma responsabilidade ímpar, que é ser pastor de uma igreja em um momento de tribulação. Ele agora estava sendo pastor de Éfeso, no momento em que os cristãos estão sendo perseguidos pelo império, o maior império daquela época, Roma. E Timóteo, ele tinha essas peculiaridades, ele era jovem e ele era doente. Então Paulo escreve essa carta para fundamentar e firmar a fé de Timóteo. E ele vai escrever algumas orientações sobre o Evangelho, sobre o próprio Jesus Cristo. E neste capítulo 2, ao qual nós leremos hoje, capítulo 2, versículos do 11 ao 13, ele vai falar sobre justamente a força e a fidelidade da palavra de Deus. Ao passo de que uma igreja estava sofrendo tribulações, uma igreja estava sofrendo perseguições, uma igreja estava vivendo infiltrações, não somente de percepções heréticas, mas também de perseguições do próprio Estado romano. Então as pessoas naquela igreja, elas estavam se sentindo ameaçadas pela fé e pelo Estado. E Paulo vai deixar Timóteo firme nesta carta. Se nós olharmos desde o início do capítulo 2, ele já começa no capítulo 2, versículo 1, dizendo: meu filho, ser forte na graça que há em Jesus Cristo. Ele já começa dando forças, ao seu discípulo Timóteo. No versículo 3 ele fala: tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Perceba, a igreja está sofrendo naquele momento. E ele, como pastor da igreja, não está sofrendo menos do que a sua própria igreja. Ele, no versículo 4, ele diz: ninguém milita e se embarca com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que escolheu para ser soldado. Ele está dizendo: agora, Timóteo, você vai ter que dar um pouquinho, vai dar uma brecada agora na sua vida pessoal e vai ter que focar no Evangelho, porque está sofrendo perseguição. Ele diz no versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Perceba, ele está dando força nesse momento de perseguição. No versículo 11, logo, ele já começa dizendo assim, para ser rápido e sucinto: esta é uma palavra fiel, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. E se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Em algumas outras versões ele vai dizer: e se você deixa de crer, se você deixa de ser fiel, ele mantém-se fiel, porque ele não pode negar a sua natureza, ele não pode negar a si mesmo. E o que Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo? O que está acontecendo aqui? Como eu disse, ele está fundamentando Timóteo no evangelho ao qual ele instruiu. Timóteo, desde novo, cresceu em um lar cristão. Se nós voltarmos em Atos dos Apóstolos, nós sabemos que tanto a avó quanto a mãe de Timóteo, elas eram cristãs, e a igreja, o início da igreja, se deram nas casas, inclusive dela, da avó de Timóteo, Lloyd, não é isso? E Paulo sabe que essa igreja está sofrendo perseguições. Paulo sabe que Timóteo é um rapaz cristão, de Deus, fiel, mas ele é jovem. É cristão, é de Deus, é fiel, mas ele é doente. Tanto que nesta carta ele orienta, como tratar dessa doença. E ele já começa fundamentando Timóteo na certeza de que Cristo salva, de que Cristo liberta, de que Cristo realmente é o Messias, aquele que foi esperado, aquele que veio, aquele que morreu e aquele que voltará, dizendo: esta é uma palavra fiel. Irmãos, não tem nada que mude a fidelidade da palavra de Deus. Se você duvida da palavra do seu próximo, do seu irmão,
se você duvida das meteorologias, né, de tudo que o mundo mostra, se tem uma coisa que você não pode duvidar é da fidelidade da palavra de Deus. Porque ela é dada, ela é posta e ela é cumprida. Tudo que está escrito aqui não passará, como diz a palavra. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passa. E quando ele diz, esta é uma palavra fiel, ele está se referindo a toda a palavra que ele disse de Cristo, inclusive ao que ele vai falar agora posteriormente. Então ele está narrando, toda a palavra que ele diz é fiel, inclusive o que ele vai começar a dizer agora. A palavra de Deus é fiel. Ele é inspirado a falar a palavra de Deus. Eu sei que se você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, você crê que ela é inspirada pelo próprio Deus. Ela é fiel. Ela é fiel. E aí diz assim, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Se morremos com ele, também viveremos com ele. O que significa isso? É aquele termo da teologia famoso, né, que é difícil de se explicar, que é aquela união com Cristo, a união do cristão com Cristo. E o termo aqui é simples. Simples para falar, né? Simples no entendimento agora, se a gente crer nessa palavra. Que todo o cristão, ele morre com Cristo para os seus pecados. Ele morre com Cristo para o mundo. Ele morre com Cristo para as concupiscências da carne. Ele morre com Cristo para todo o sistema que governa este mundo. Porque o mundo jaz o quê? No maligno. E ele diz, a partir do momento que você crê, a partir do momento que você entende que só Jesus Cristo salva, a partir do momento que você entende que só Jesus Cristo é o remédio para o que você tem, que eu tenho, que cada um de nós temos, que é o pecado inerente. Nós somos feitos pecados. Nós somos totalmente depravados. Ao passo que se Jesus Cristo não nos salvar, nós seremos lançados na ira de Deus, no lago, onde choro e ranger de dente, como o próprio Cristo diz. Então, quando nós entendemos que Cristo morreu, e quando nós cremos, nós sabemos que Ele morreu por todo aquele que o Pai deu para Ele, quando nós entendemos isso, nós morremos também. Nós morremos para o quê? Para o mundo, para o poder do pecado, para o poder da morte. Perceba, não estou dizendo que nós não vamos viver glorificados agora. Estou dizendo que, a partir deste momento, nós temos a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, de resistir ao mal, de resistir ao pecado, de não ir em direção ao abismo eterno. Nós somos capacitados a viver com Ele. É o que o texto diz, porque se morremos com Ele, viveremos com Ele. É o que nos capacita. O cristão só tem certeza de que viverá com Cristo, porque ele morreu com Cristo. O cristão só tem certeza de que ele viverá com Cristo, porque toda a capacidade que o mundo tinha de levá-lo para o abismo foi tirada, e o Espírito Santo agora nos capacita a querer Deus, a buscar a Deus, a viver em perseverança, a viver em santidade, pela glória do nome de Deus. Porque se morrermos com Ele, viveremos com Ele. Perceba, Paulo deixa claro, irmãos, que não existe vida cristã sem perseverança, sem vida, sem morrer pelo pecado, sem abandonar o velho homem, o velho eu, sem dizer não, sem o converter, não é verdade? Sem a metanoia, como diz em Romanos 12. Se morremos com Ele, viveremos com Ele. E Ele diz, se sofrermos, também reinaremos com Ele. Perceba, irmãos, o cristianismo, o cristão, o verdadeiro, eu não estou dizendo aqui o cristão, entre aspas. Eu um dia disse isso aqui, cristão entre aspas, meu filho, pai, o que é cristão entre aspas? É o que finge ser cristão, né? Aquele que é só de nome. Perceba, nunca foi dado que o cristianismo seria fácil, irmãos. Até porque Jesus Cristo disse, se eu, que sou Deus, fui odiado, vocês serão também. Se eu que falo a verdade sou odiado e Ele é Deus, nós seremos também. Se Ele não foi reconhecido como verdadeiro, nós também não seremos. Se Ele não foi reconhecido como a luz, como o sal, nós também não seremos. E Ele já diz, se sofrermos também, reinaremos. Perceba, parece que o cristianismo e o sofrimento está interligado. Não tem jeito. Nós sabemos, irmãos, que no nosso contexto, agora, aqui no Brasil, agora, parece longe, distante dos nossos olhos, esse contexto. Mas nunca foi assim, irmãos. Na realidade, quase nunca foi assim. Talvez nós não passemos agora a perseguição física de guerra, de morte, mas nós passamos sim perseguições pelas ideologias, pelas mentiras, pelas heresias, dentro da igreja.
a igreja de Cristo ela se tornou inimiga da própria religião. Porque é dentro que está impregnado agora o problema. Está vindo de dentro. É de dentro, como sempre veio. Mas agora parece mais vivo, mais vívido. No nosso contexto, talvez a guerra, a morte, não se aparenta ser comum. Eu falo no Brasil. Porém, nós somos perseguidos. Ele diz, e se sofrermos aqui, é sofrer pelo nome de Cristo. Nós reinaremos com Ele. Aí ele deixa um ponto aqui, irmãos. Ele diz, mas se negarmos a Ele, Ele nos negará. Olha que interessante, irmãos. Se não cremos, ainda assim Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu já vi esse versículo sendo pregado, irmãos, e em vários contextos. Porque o texto diz, se nós negarmos, Ele nos nega. Mas se nós não cremos, Ele continua fiel. E o que significa? Quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser, que Cristo se mantém fiel? Quer dizer que esse texto ele nos dá a margem e a liberdade de viver fora da vontade de Deus? Não é o fato aqui. O que o texto está nos dizendo é o seguinte, Paulo tem ciência, irmãos, do que essa igreja tem sofrido de heresias, de mentiras, de falsos cristãos, tentando implantar na mente deles uma mentira, tentando tirar de Cristo a suficiência da salvação. E ele sabe que muitos dentro dessa igreja estão negando Cristo. E esse negar aqui, irmãos, é aquela apostasia que nós já falamos aqui. Aquele negar conscientemente. Você saber que está negando. Você fazer sabendo que está fazendo. E ele diz, aquele que nega conscientemente, deliberadamente, Deus também nega. Porém, ele sabe, Paulo sabe, ele tem ciência, que eu e você, muitas das vezes, muitos dias, muitos momentos, nós duvidamos. Nós titubeamos. Nós questionamos. Muitas das vezes, nós perdemos a perspectiva. Muitas das vezes, como diz na área militar, nós ficamos com aquela visão de túnel, pelos problemas, pelas perseguições. A gente fecha e fala, caramba, o que eu vivo? O que está acontecendo? Será que é real? Perceba, isso não é negar a Cristo. Como eu disse, a apostasia é algo deliberado, consciente, que é feito. E quando você nega, ele também nega. Porém, existe um momento, no meio da perseguição e da tribulação, que nós, por não sermos perfeitos, por não sermos totalmente glorificados, por ainda termos a natureza pecaminosa, titubeamos, duvidamos, questionamos, estamos ansiosos. E ele fala, porém, se não crermos, ainda assim ele permanece fiel. Perceba, o texto aqui não está dando margem para nós vivermos aquém da vontade de Deus, da obra de Deus. Nós temos que ser perseverantes, nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que buscar sempre a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, como o texto mesmo diz. Nós temos que buscar ser imagem de Cristo, nós temos que buscar viver nas boas obras que foram preparadas de antemão. Mas perceba, o ser humano não é fiel, perfeito. O que Paulo está dizendo é que se nós dependêssemos da nossa fidelidade para ser salvo, estávamos todos no inferno. Estaríamos todos condenados, porque nós não somos fiéis, de maneira nenhuma. Nós não temos a capacidade de ser fiel a Deus como Ele é conosco. Perceba, a salvação e a fidelidade dessa salvação está na mão de Deus. Ele salva porque Ele quer salvar. Ele salva porque Ele é misericordioso. Ele salva porque Ele é gracioso. Ele não salva porque depende da sua fidelidade. Ele salva porque Ele é fiel. E Ele não volta atrás da sua palavra. Ele tem um plano na eternidade. Ele escolheu. Ele chamou. Ele elegeu, Ele chamou. Ele justificou em Cristo Jesus. E esses que Jesus Cristo justifica, de maneira nenhuma, serão lançados fora. Estes serão salvos. Não porque eu e você é fiel, de verdade, mas porque Deus é fiel. E é o que o Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, tenha calma. Timóteo, fique sossegado. Perceba, a vida do cristão com certeza é perseverança. Com certeza ela é mostrada através dos frutos. Como assim fruto? Porque se eu morrer com Ele, eu vivo com Ele. Se eu sofro por Ele, eu reino com Ele. Agora, se eu nego, conscientemente Ele me nega. Porém,
no titubear, na dúvida, talvez Timóteo está ali duvidando, talvez Timóteo naquele momento está pensando, rapaz, Paulo foi preso. Paulo é apóstolo, Paulo viu. Paulo evidenciou, viu tudo isso. Ele está preso, imagina eu, jovem, doente e pastor da igreja de Éfeso. Vou morrer também. Vou titubear também. Você acha que Timóteo não pensou, irmão? A gente pode inferir sim, porque Paulo disse, Timóteo, fica firme na graça. Timóteo, não duvide, lembre do Senhor Jesus, lembre que ele é a semente de Davi, é que ele diz no versículo 8, lembre de que Jesus Cristo é da semente de Davi e foi ressuscitado dos mortos. Timóteo, fica firme, Timóteo. Porque se você morre com ele, você vive com ele. Porque se você sofre por ele, você reina com ele. Agora, se você negar ele, já evidencia que você não creu nele. Porém, duvidar não o torna Deus infiel, porque a fidelidade dele não se baseia na nossa. Porque ele é fiel. Porque quando ele fala, ele cumpre. Porque as promessas deles não voltam atrás. Deus não tem plano B. A salvação é dada, ela é completada. Amém, irmãos? Que fique claro em nossos corações. Que muitas das vezes nós estamos no caminho cristão, ouvindo a palavra de Deus, muitas das vezes questionamos. Muitas das vezes duvidamos. Muitas das vezes titubeamos. Mas este Deus que é fiel, ele é fiel inclusive para sanar as suas questões, sanar as suas dúvidas, acalmar a tua alma. E ele é fiel inclusive para cumprir a palavra dele, porque é a natureza dele. E a fidelidade dele está baseada não nos nossos sentimentos, não no nosso racional, mas sim na vontade soberana dele. A essência dele é ser justo, é ser fiel. E perceba, a fidelidade dele tanto ele é fiel na palavra para cumprir em amor, como ele é fiel na palavra para executar a sua justiça. E é isso que o pastor Júnior vai falar aqui essa noite, sobre a fidelidade perfeita dele, tanto para salvar, quanto para condenar, porque não se baseia nas nossas decisões. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, logo após a equipe de louvor, eu gostaria de convidar o pastor Marconel para estar orando pelo preleitor, pastor Júnior, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, amém? Continuando, vamos louvar o Senhor então. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo, desde que Ele me escolheu, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto
perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agradecemos a oportunidade. Amém. Vamos orar a Deus pelo preletor dessa noite, pela palavra. Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença para aprender mais da Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, que instruiu os apóstolos, os profetas e todas as pessoas a escreverem a Tua palavra, que esteja nos instruindo na compreensão, no entendimento, que esteja abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender e compreender de forma verdadeira. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos, meu Pai, para que nós possamos enxergar aquilo que até o presente momento a gente não conseguiu. E tudo aquilo que está nos impedindo, meu Pai, de ouvir a Tua mensagem, de quebrar as barreiras do nosso coração, sejam jogadas por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Bom, vamos dar continuidade. Hoje é o livro de Romanos. Hoje vamos dar início ao capítulo 1, que vai tratar do tema dessa noite, que é a fidelidade de Deus. E diga-se de passagem, o pastor Rafael já trouxe com muita sabedoria o que realmente é a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Essa palavra fidelidade, quando a gente se refere a ela, soa meio estranho aos nossos ouvidos, nos nossos dias, porque hoje há uma grande infidelidade das pessoas com as outras e com as coisas de Deus. Então, assim, eu achei bem oportuno quando Deus colocou no meu coração esse tema, para que a gente venha refletir quem de fato é esse Deus que é fiel com o que Ele fala, com o que Ele promete. E para entrar na fidelidade de Deus, a gente vai entrar no contexto imediato da ministração passada, que a gente estava falando acerca da circuncisão dos judeus. E Paulo trouxe essa carta de uma maneira tão esplendorosa, tão inteligente, que os melhores estudiosos, até hoje, têm dificuldade em compreendê-la. Porque Paulo realmente, ele foi usado de uma maneira muito grande por Deus. A gente ouve muito falar da sabedoria de Salomão, mas nós que conhecemos hoje um pouco mais da palavra, nós sabemos que a sabedoria não era de Salomão, era do próprio Deus. E Ele usa qualquer pessoa que Ele queira, para a glória dEle, para que as suas palavras de sabedoria alcancem a sua igreja. E Paulo é um desses escolhidos. Então ele traz aqui na carta que ele escreveu à igreja de Roma,
com muita maestria, com muita inteligência e cuidado. Então, quando ele aborda a questão da circuncisão e do judaísmo, ele é muito confrontado, porque eu queria que os irmãos se lembrassem de que isso aqui é uma carta que ele escreveu para uma igreja que ele iria depois. Então, ele não estava falando diretamente para a pessoa, ele estava preparando as pessoas onde ele iria visitar. E por que ele fez isso? Porque, como já foi dito pelo pastor, Paulo era um fariseu. Ele aprendeu toda a lei, ele aprendeu tudo que o Velho Testamento falava acerca de Deus. Então, ele vivia daquela forma, ele estudou muito, ele aprendeu muito, achando que daquela maneira ele estava servindo a Deus. Só que tem um detalhe, meu irmão. Não é o que você sabe que te traz a salvação. E não é o que você faz que te traz a salvação. Isso é um favor imerecido de Deus para todas as pessoas que creem em Cristo. E só vai crer em Cristo aquele que Deus elegeu antes. Então, Paulo, embora, entre aspas, defendesse a lei, ele descumpria a vontade de Deus, mas tudo com o propósito de Deus. Então ele passou a perseguir a igreja que tinha sido levantada pelo próprio Cristo. Porque ele acreditava em seu coração que eles estavam tentando denegrir a imagem de Deus. Ele se esqueceu, ou melhor, os seus olhos estavam fechados para que ele não enxergasse que tudo aquilo que ele aprendeu estava falando desse Messias que viria para morrer no lugar de muitas pessoas, para resgatar a igreja, o seu povo, que os profetas vinham anunciando e vinham anunciando. Então Paulo cegamente persegue esses irmãos, até que ele tem um encontro com o próprio Cristo no caminho de Damasco, quando ia perseguir alguns irmãos. Ali ele recebeu a revelação. Ali o coração dele foi despertado. Ali os seus olhos foram abertos. Ali houve um novo nascimento de Paulo. Aquela mudança de mente, de entendimento, que muitas das vezes nós já até passamos por isso, quando frequentávamos igrejas, líamos a Bíblia e não entendia nada. Ou entendia da maneira que a gente achava que era certo. Mas quando o Espírito Santo, ele abre o entendimento do homem, quando ele abre o entendimento do crente, muitas das vezes a gente se vê perdido. Porque nós caminhamos uma vida ou por uma longa jornada para o lugar errado. Mas como Deus, ele é especialista no ser humano, ele conhece o nosso íntimo, ele não vai julgar o que nós fizemos de errado. Ele vai julgar a intenção do meu e do seu coração. É por isso que não cabe a ninguém julgar um ao outro. Não julguemos uns aos outros. É isso que ele ensina. Mas nós podemos julgar o estilo de vida que a pessoa leva. Se ela está ou não pautada de acordo com a palavra de Deus, que é o que nos baliza, que é o que nos ensina. Vivemos reto neste mundo cheio de erros e de engano. E não pense, irmãos, que pelo fato de estarmos dentro da igreja do Senhor, nós estamos fazendo o que é certo. Não. É cada um tomar conta de si, no que diz respeito a cuidar da sua salvação. Porque eu posso ver um irmão pulando, ele pode estar eufórico, ou pode estar agradecendo a Deus, ou pode estar entendendo alguma coisa ou nada. Então, nós não temos que nos preocupar com esses pormenores. E Paulo tratou muito acerca de não discutir com coisas que não interferem na salvação ou que não prejudiquem a palavra de Deus. A gente não tem que perder tempo com isso. Então, aqui Paulo apresenta que a circuncisão, no capítulo 28, não salva ninguém. Que ser judeu não é garantia de nada. E isso é uma grande afronta para os judeus daquela época. Por quê? Porque eles já foram um povo escolhido desde que Deus chamou Abraão. Eu vou levantar de ti uma grande nação, e você vai ser circuncidado, e todos os que nascerem até o 8º dia vai ser circuncidado. Por quê? Para ser marcado. É uma aliança, um símbolo de que vocês são um povo separado. E Paulo fala mais: eu vou entregar para vocês as leis, eu vou entregar para vocês tudo
tudo aquilo que vocês precisam entender para me servir de verdade. Então todo homem, todo judeu, ele se achava especial. Mas se nós analisarmos a Bíblia, de fato é um povo especial, um povo separado. Mas não da maneira que eles tinham entendido. Então Paulo, ele faz esse tipo de pergunta na própria carta, se antecipando a possíveis perguntas que fariam a ele quando chegasse lá em Roma. Como ele era judeu, ele conhecia toda a lei, conhecia os costumes. Ele fala, vão me perguntar aí. Então, eu já vou bater um papo comigo mesmo aqui. Isso é uma ferramenta que tem para quem estuda retórica. Então, as pessoas fazem uma pergunta e ele mesmo responde. Aí, então ele responde. Por quê? Está se antecipando aos problemas que iriam se opor a ele lá. Então, ele traz a questão da circuncisão e fala, circuncisão não salva ninguém. Mas aí eles vão questionar, mas Abraão foi circunciso, Deus que mandou circuncidar. Mas o verdadeiro sentido da circuncisão não era marcar o seu corpo. Assim como o batismo. Quando o cristão, ele se achega a Deus, quando o Senhor o chama, não é pelo fato de ele entrar nas águas, ser batizado, que está declarado salvo. Não é isso. Nós temos que entender que o batismo que um cristão se submete às águas é para mostrar para as pessoas que a partir daquele momento, ele é uma nova pessoa. As coisas de errado que ele fazia, ele não vai mais fazer. Ele nasceu de novo. Ele vai ter um estilo de vida diferenciado, pautado no que o Senhor está ensinando. Então Paulo, ele afrontava as pessoas que tentavam deturpar o evangelho, mas também não perdia tempo com coisas insignificantes, com discussões bobas, que não levam a nada. Se os irmãos fossem olhar lá no livro de Gálatas, o próprio Pedro foi confrontado por Paulo. Porque ele estava com meninice por causa dos gentios. Então, assim, a palavra nos ensina que nós não devemos ser crianças no que diz respeito às coisas de Deus. É sério, irmão. Eu não preciso botar paletó e gravata para pregar, porque isso não vai declarar quem eu sou. Mas também eu não posso vir esculhambado. Nós temos que ter um equilíbrio. Então, servir a Deus também é equilíbrio. Eu não posso ser um fanático, nem um lunático. Eu tenho que fazer exatamente o que a Bíblia nos orienta. E o próprio Jesus disse que o fardo dele é leve. Ele não deu nada que nenhum de nós possamos carregar. Então, Paulo, ele já começa falando acerca da circuncisão, falando acerca do judeu, que ser judeu não significa que está salvo. Se ser circunciso ou não, não significa que está salvo. E aí ele entra no capítulo 3. E ele faz uma pergunta para si mesmo. Então, que vantagem tem ser judeu? E que vantagem tem, então, ser circunciso, se não salva nada? Aí ele vai para o capítulo 2, perdão, para o versículo 2, e diz assim, ele mesmo responde, muita vantagem, tem muita essa vantagem. Só que essa vantagem aqui, lá na frente, quando nós estivermos estudando mais o livro de Romanos, vai ser falado sobre ela. Lá no capítulo 9 fala sobre ela. Mas ele destaca aqui, tem muita vantagem sobre todos os aspectos, principalmente porque foram confiados a lei de Deus, os oráculos de Deus. Então, imagine o mundo em que vivemos, diversas nações, diversos povos, Deus escolheu uma pequena nação. Não tem nada de especial nesse povo. E falar assim, esse povo aqui, eu vou entregar a minha lei. Eu vou ensinar tudo para ele. Vou mostrar quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que pode, o que não pode. Vou dar a revelação da minha palavra. E vou fazer sinais para que ele entenda que eu realmente sou Deus. Então, os judeus, pelo fato de terem recebido esse privilégio, em seu pensamento distorcido, achavam que era um povo exclusivamente salvo. Pelo fato de viver dessa forma, da maneira que o Senhor ordenou. Mas, Paulo fala, olha, tudo isso é maravilhoso. Nós somos judeus privilegiados. Mas, isso não significa que a garantia de salvação para todos. E quando a gente começa a estudar as cartas, a gente vai entender por que Paulo era apedrejado. Por que Paulo era preso.
Porque as pessoas não aceitavam. Como é que pode? Você chega aqui na nação eleita de Deus, onde o Senhor vem falando conosco, com os nossos pais, de geração em geração, e fala que ninguém é salvo, que isso não pode salvar nada. E Paulo fala assim, gente, não é bem assim. Ser judeu é um privilégio, mas judeu não é aquele que nasce num berço judeu, numa família judeu. É isso que ele estava falando. Circunciso não é aquele que marca o seu corpo, para falar que é separado, para mostrar que é separado. E Jesus vem corroborar com isso, dizendo que judeu é aquele que é de coração. Aquele que vive o ensinamento da palavra de Deus, este é judeu verdadeiro. Aquele que tira a vontade e os prazeres deste mundo, vive numa vida regrada, conforme a palavra de Deus. Esses são filhos de Deus. E isso trouxe um grande embate para Paulo. Porque eles acusavam até Paulo de trazer um novo ensinamento. E Paulo não está trazendo nada de novo. Observe que aqui no verso 3 ele diz: se algum deles não creram, e a sua incredulidade anularia a fidelidade de Deus, o que ele está falando aqui? Olha, Deus entregou a lei para todo o povo judeu, mas nem todos creram. Deus vai mudar isso? A palavra dele vai mudar por conta disso? Não, ele separou um povo, entregou as leis para que ele viva dessa forma. Mas muitos não viviam dessa forma, na prática. Mas aos olhos das pessoas viviam. Então eles falam assim, então aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus, Deus vai cancelar a aliança então. E Paulo falou, de forma nenhuma, porque Deus não erra. Deus é fiel. Deus escolheu o seu povo e o seu povo vai ser salvo. O problema é, meu irmão, se nós olharmos para a igreja de hoje, dos nossos dias, a gente vê a igreja repleta de pessoas. A gente vê o povo de Deus lá dentro. Mas a grande maioria não é povo de Deus. Vive como se fosse. Se comporta como se fosse. Mas, no coração, nos bastidores, fazem tudo que desagrada a Deus. Esse é o problema do judeu. Na ministração passada nós falamos sobre isso. Paulo perguntou para os judeus, vocês ensinam as leis, mas vocês não cumprem, não serve para vocês não? Você ensina que não pode roubar, mas você rouba? Você diz que não pode enganar, mas você engana? Que judeu é esse? Quer dizer que pelo fato de ter nascido na nação de Israel, você se declara salvo, é isso que está falando? E Paulo, está errado. De Deus, irmãos, ninguém zomba. O homem pode enganar o próprio homem, a si mesmo, mas a Deus não. É por isso que nós falamos sempre que o justo juízo de Deus virá sobre toda a carne e vai julgar cada um conforme o que está no seu coração. Quem de fato é filho de Deus, ele produz frutos. Que fruto, irmão? De arrependimento. E quem fala que é, mas não produz frutos, não é. Deveria ser, mas não é. Então, esse confronto que Paulo tem, antecipado, antes de chegar em Roma, através da sua carta, levantou uma grande ira dos judeus. E diga-se de passagem, todo homem e toda mulher, seja pastor ou não, que defende, entre aspas, que ninguém precisa defender o evangelho, que vive o evangelho, vai ser confrontado pelo mundo. Vai ser confrontado, meu irmão. Se você que é jovem, se as colegas de escola ou do trabalho, olha, vai namorar, vai aproveitar a vida, e você, não, eu tenho um compromisso com Deus, vou chamar você de careta, de atrasado, você está atrasado, você não vive nesse mundo, e por aí vai. Mas Deus olha no seu coração e sabe o motivo, você fala assim, eu sou de Deus, eu vivo conforme o ensinamento de Deus. Numa empresa em que as pessoas fazem falcatruas, e falam, meu irmão, assina aqui que você vai relevar tanto. Eu sou de Deus, é o estilo de vida. Isso não cabe mais a mim, porque lá em Romanos 6,
Nós vamos chegar lá. Paulo vai dizer: vocês morreram junto com Cristo. Morreram como? Para este mundo. Vocês estão mortos junto com Cristo. Vocês foram enterrados junto com Cristo. No que diz respeito à vontade deste mundo, a fazer as coisas deste mundo. Vocês não vivem mais aqui. Ah, mas nós estamos aqui, mas não pertencem mais aqui. Morremos para o mundo, só estamos esperando a vinda dele prometida, o qual nós, em memória deles, faremos daqui a pouco a ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim. Nós declaramos a sua morte e a sua ressurreição. Então Paulo, ele diz que a fidelidade de Deus não é nula coisa nenhuma. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. A questão é que muitas pessoas, pelo fato de ser judeu ou pelo fato de se declararem crentes, se acham salvos. E isso não é verdade. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos anos achando que estamos servindo a Deus. Numa igreja, em casa, ou no nosso pensamento. E não estamos. Quando o Senhor nos revela a verdade contida na palavra dele, aí nós nos debatemos, nos confrontamos com nós mesmos. Eu fazia tudo errado. Mas enquanto o Senhor não abrir esse entendimento, nós já achamos que estamos vivendo uma vida correta e agradando a Deus. É isso que aconteceu com Paulo. Paulo era religioso, conhecedor da lei, mas não vivia de acordo com o que o Senhor Jesus queria. Mas Deus olhou a intenção do coração. Ele não vive porque ele não conhece. Eu vou revelar. A partir do momento que nós recebemos a revelação de Deus. E eu digo, irmão, todo aquele que recebe a revelação de Deus, ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, é impossível, meu irmão, ele retroagir. Ele não volta mais atrás. Ele não consegue mais negar a Deus. Se ele roubava, ele não vai mais conseguir. Se ele mentir, ele não vai mais conseguir. Porque o Espírito Santo vai incomodar. O Espírito Santo vai dar força para ele resistir ao mal. Essa é a diferença daqueles que têm Deus no coração e dos que não têm. Quando você ouve a palavra de Deus, você vai entender que a palavra de Deus só tem um propósito. Que é nos chamar ao arrependimento, é nos mostrar que só Jesus salva, que Jesus, ele foi para a cruz, foi no seu lugar, foi no meu lugar, era para a gente estar pendurado lá, porque, meu irmão, se for contar a quantidade de pecado que nós cometemos num único dia, não cabe. Eu estou falando aqui a noite toda, só de uma pessoa. E diga-se de passagem, a própria Bíblia vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu pergunto nessa noite, irmão, o que você tem na sua conta bancária para pagar o preço da sua alma? Você tem carro, casa? Lembre-se que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo. Será que você pode pagar a sua salvação? Será que o homem mais rico do mundo, ele pode pagar a sua salvação? Porque ele é um mais rico do mundo, mas ele não tem todo mundo na sua mão. E a Bíblia diz que a alma vale mais do que o mundo todo. Mas Deus, ele tem a solução para salvar o homem. Ele pega algo que é muito mais precioso do que o mundo. Que é muito mais precioso do que o que nós conhecemos de precioso, que é ouro, que é prata. Que não se corrompe. Ele pega o próprio Filho, o Deus encarnado, e fala assim: eu vou pagar muito além do que você deve, porque você é meu, foi o Pai que me deu, e de maneira nenhuma eu vou te perder, e eu vou te capacitar, você vai entender a minha palavra, você vai viver para mim, de uma maneira correta. Então, irmãos, quando Paulo tinha esse confronto com os judeus e com muitos dos gentios, eles não queriam largar a religião, porque era muito fácil, muito cômodo. Mas Paulo fala, não, é muito mais
complicadamente simples servir a Deus. Não basta nada disso. É crer que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Somente através dele nós podemos ser salvos. E quando eu falo é somente atrás dele, não que nós podemos alcançá-lo. A gente não pode alcançar Jesus, meu irmão. A gente não consegue. É ele que nos alcançou. É ele que nos pegou, é ele que nos tomou pela mão. Porque se fosse esperar nós alcançarmos, nós aceitarmos Jesus, isso nunca aconteceria. Porque nós somos almas viventes morando em um corpo mortal cheio de corrupção, cheio de desejos pecaminosos, querendo viver de acordo com a nossa vontade. Ou seja, viver nos prazeres que esse mundo oferece. Mas por amor, ele pegou, nos resgatou e nos abriu entendimento para que nós vivamos de uma maneira diferente. E muitos dos judeus não entenderam isso, porém muitos entenderam. E observe que aqui ele continua aqui no capítulo 4, de forma alguma, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui ele está se remetendo ao que Davi fez quando ele cometeu adultério com Batseba. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Davi, ele tem um coração segundo o coração de Deus. Ele é fiel a Deus. Ele serve a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Mas é homem, sujeito a errar e a pecar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele não somente adulterou, mas matou o marido da mulher para ficar com ela. Aí você pergunta, esse é o homem de Deus? Isso mostra para mim e para você que nós somos falíveis. Se nós andarmos tutibiando, distraídos, fora da palavra de Deus, em tudo que fizermos, a gente vai errar. Se você quer ter um casamento sadio, pautado na palavra. Se você quer ter um bom relacionamento com seu pai, ou com a sua mãe, com seus filhos, pautado na palavra, nos seus negócios. Não queira vantagens que desagradam a Deus. Isso só vai te levar para a ruína. Irmãos, Davi, ele tinha muitas mulheres, muitas concubinas. Questão da época, do costume. No entanto, ainda assim cobiçava a mulher dos outros. Esse é o coração do homem, sem Deus. Mas, o que mais agradava em Deus, em Davi, é que Davi reconhecia o seu erro. Davi se arrependia de verdade. Ele errava, como todos nós erramos. Mas quando o Senhor mostrava o erro para ele, ele se prostrava e não botava o dedo no nariz de ninguém. Ele não chegava, Batseba me cobiçou. Ele fala assim, eu pequei contra ti. Somente contra ti, Senhor. Por que ele fala isso, irmão? Porque a soberania, o controle, tudo está sob a mão dele. Então, irmão, quando eu e você cometemos qualquer tipo de falha, de falta, com nós ou com o irmão, é contra o próprio Deus que nós estamos errando. Do mesmo modo, quando nós tratamos o irmão como nosso igual, ou muito melhor do que nós, assim que a Bíblia nos orienta, que trate ele melhor do que nós estamos fazendo isso ao próprio Deus, porque ele diz na tua palavra que ele não é o meu pai, que ele não é o seu pai, que ele é o nosso pai. E qual é a mãe, qual é o pai? Que alguém maltratando um dos filhos ele vai aceitar? E Deus não seria diferente? O pastor tem 3 filhos. Eu vou perguntar para ele, escolhe um que eu quero maltratar. Ele falou assim, nem fala para ele com isso. Nem fala comigo dessa forma. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele, que nos conheceu antes que fôssemos gerados, que nos elegeu antes que o mundo fosse formado. Esse é o Deus. O problema, irmão, da igreja dos nossos dias, em que vivemos hoje, no século 21, é que a gente fala que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas nós não aplicamos a veracidade dessa fala.
Se ele ressuscitou, ele está entre nós, porque ele prometeu. E se ele está entre nós, por que nós temos comportamentos que desagradam a ele? Porque nós não vemos, porque nós não ouvimos, mas nós vemos através da palavra, nós ouvimos através da palavra. Ele deixou a palavra para que ele use pessoas para que falem com a tua igreja. É o próprio Deus falando, nós somos apenas um instrumento do qual ele fala. E nós somos tendenciosos a ter uma vida errada, tanto que o povo fala, eu quero ver Deus. Lembra de Moisés? Nós queremos ver Deus, queremos que o próprio Deus fale com a gente. E Deus, beleza, eu vou falar. E quando o Senhor desce para falar com o povo treme e fala, não, Moisés, a gente não suporta isso. Que ele fale com vocês, você fale com a gente. Irmãos, Deus, ele fez tudo para nos alcançar. A soberania, o poder, a grandeza de Deus é tão inimaginável por nós, que ele não teria como falar conosco. Porque nós somos tão pequenos, tão insignificantes, que aquele que criou todas as coisas, que é eternamente eterno, encontrou uma maneira de falar comigo e com você. Ele usou pessoas e falou a essas pessoas através do Espírito Santo e falou assim, essa é a minha vontade. Essa é a palavra que vai trazer vocês até mim. Vivam dessa forma. E Paulo, por falar essa verdade, era confrontado porque o mundo não quer ouvir a verdade. As pessoas querem viver de aparência. Eu sou circunciso, eu guardo o sábado, eu não como isso, eu não como aquilo, a minha roupa é assim, eu faço assado. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Mas o próprio Deus diz, quer me agradar? Eu não quero sacrifício, eu quero obediência à minha palavra. Então, Paulo, no decorrer, ele vai ser acusado de incitar o pecado. Observe que aqui no verso 5 vai dizer assim, mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem. Ele mesmo responde, de forma alguma, pois, então como Deus julgará o mundo? Irmãos, eles estão dizendo que Jesus morreu por todos, todo mundo está salvo, e quando nós cometemos erro, a graça de Deus é tão grande que cobre qualquer pecado. Não é assim que a gente ouve? Ah, meu irmão, o que eu fiz? Eu matei. Deus é capaz de perdoar. Ah, eu adulterei. Deus é capaz de perdoar. Então, quando Paulo ensina isso, que não importa o que você fez, que a graça de Deus é muito maior, ela cobre tudo isso, ele fala o que ele está ensinando aí, ó. Está ensinando as pessoas a ter uma vida errada, toda torta, porque Deus perdoa. Então, irmão, nós somos difíceis. Nós temos dificuldade em compreender a vontade de Deus, porque nós somos um coração fechado. Nós queremos ouvir a nossa voz, não a voz de Deus. Imagine como é penoso, naquela época e hoje também, se pregar a verdade do Evangelho. Porque nós ouvimos através de algumas pregações, de algumas igrejas que não pregam a palavra como deveria ser pregada, que a palavra do Senhor é só o que está aqui, só a Escritura, só Cristo. Eles pegam a passagem, coloca da maneira que ele entende, traz para a igreja, por não conhecer, vive daquela forma. O meu povo perece porque lhe falta entendimento. Aí o que acontece? O povo é ensinado errado, não procura a verdade, vive de uma maneira torta, e muitos são tortos mesmo e vivem dentro da igreja, e o nome do evangelho, do cristão, do crente é que vai no ralo. Está vendo como que os cristãos são? É tudo mentiroso, é tudo dessa forma. Não, crente não presta, é tudo dessa forma. Então, irmão, nós temos uma responsabilidade de ter um estilo de vida decente, pautado na palavra de Deus. Porque não somente a nossa imagem é manchada, mas aquele que nós deveríamos estar representando aqui na terra, que é o próprio Deus.
Então Paulo, meu irmão, ele sofre porque ele não baixa a cabeça quando ele vai confrontar as pessoas que estão querendo viver da maneira errada. E se você voltar no capítulo 1, ele fala que ele foi chamado para isso, pelo próprio Deus, para falar a verdade. Qual é a escolha de Paulo? Nenhuma. Paulo, quando estava perseguindo o povo no caminho de Damasco, Jesus não apareceu para ele e falou: e aí, Paulo, o que você quer? Não foi assim não, meu irmão. Ele falou: você para mim é um vaso escolhido, você vai levar a minha palavra aos gentios, a todas as nações, aos reis. Então quando Deus chama, irmão, quando Deus te chamou, Ele não perguntou assim: fulano, tu quer me servir, meu filho? Quer me servir? Quer viver na eternidade? Antes de você nascer, Ele já te conhecia. Assim que Jeremias falou. Então, irmão, se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, Deus te ama. Ele te chamou. Agora, nós temos que vencer um inimigo terrível, todos os dias, que é nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos tendenciosos a errar, a fazer a nossa vontade, a viver da maneira que a gente acha que é correto. Mas é para isso que a Bíblia está aqui, para nos nortear. Então, encerrando aqui, irmãos, no capítulo 7, Paulo, ele diz o seguinte: pois se a minha mentira fez mudar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? Porque não dizemos como somos caluniosamente reportados e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem. Então Paulo, irmãos, ele passou por situações na sua vida que hoje muitos pastores não chegam nem perto. Só pelo fato de subir no púlpito e simplesmente só falar o que está escrito aqui e confrontar a igreja, e nós somos a igreja do Senhor, nós fazemos parte, não há diferença nenhuma entre nós, somos todos membros do mesmo corpo. Só pelo fato de falarmos dessa forma, já desagrada o mundo. As pessoas não aceitam. Falar que nós somos religiosos, que a gente fala uma coisa e vive outra, que a gente desagrada a Deus, mas a própria palavra vem nos instruindo que realmente nós somos assim. Nós temos que nos esforçar, irmão. Quando a minha língua coçar para falar do irmão, você freia. Deus nos deu poder para pisar em principados e potestades. Deus nos deu poder sobre todo pecado. Você tem que conseguir, custe o que custar, perdoar quem te feriu. Você tem que conseguir a todos os custos arrumar um tempinho e falar com Deus. Você tem que conseguir a todo custo entender que onde você estiver, Deus ali está. Davi falou que não tem como ele esconder. O pastor trouxe esses dias. Se eu vou no mais alto céu, na maior profundeza, no abismo, no mar, o Senhor está. E o Senhor, Ele sonda a intenção do coração. Então, se eu sou, de fato, um verdadeiro, eu tenho que falar verdadeiro, porque existem uns que não são verdadeiros, filho de Deus, eu vou viver dessa forma, porque o próprio Espírito me capacita, e se eu não estou vivendo dessa forma, eu tenho que parar e refletir minha vida. O que está acontecendo? Será que realmente eu sou uma nova pessoa? Eu fui transformado pelo poder do Evangelho? Eu estou ouvindo o verdadeiro Evangelho, porque só Ele transforma, só Ele traz o arrependimento no coração do homem, para que ele se prostre diante de Deus e clame pela sua misericórdia? Ou eu vou na igreja porque é um costume meu, é um costume da família, porque na televisão não passa nada que presta, ou eu venho simplesmente aqui agradecer, cultuar, declarar a Deus que Ele é santo, que eu preciso dEle, que Ele é meu provedor, que nós estamos aqui, através na ceia do Senhor, declarando que Ele morreu, mas que ressuscitou, mas que vai voltar.
Como eu disse na ministração passada, se nós tivermos os olhos no reino de Deus, o nosso estilo de vida com as pessoas são diferentes, meu irmão. Eu ouvi uma frase esse dia maravilhosa. O homem com a mão toda suja e botou dinheiro no bolso. Ele disse assim: mãos sujas, dinheiro limpo. Mas hoje a gente não vive isso. Hoje nós vivemos muitas pessoas com as mãos limpas e o dinheiro sujo. E é muito mais comum do que se imagina. Ah, pastor, isso é coisa do mundo. Não, nas igrejas, em todo lugar. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servir a Deus, servem o seu bolso, servem o seu ego, pega a palavra de Deus e coloca de maneira a confrontar a igreja para se sobressair. Fazem uso, entre aspas, do poder, da autoridade que o próprio Deus lhe deu para crescer, como se fosse um ser especial acima da igreja do Senhor. Irmãos, quando Jesus morreu de braço aberto na cruz, ele abraçou todos os seus filhos. E ele não abraçou o pai dos filhos, não, porque crente é tudo irmão. Não existe um pai, uma mãe, um filho, não existe não. É tudo filho, só um pai. E só um que é bom, que é Deus. Independente de quem está pregando, louvando ou ouvindo. Somos filhos do mesmo Pai, chamados pelo mesmo Espírito. E temos que ter o mesmo arrependimento e ser batizado é no Espírito, não é somente nas águas. Quando você é batizado no Espírito, inegavelmente você não vai viver da maneira que você vivia mais. A gente pode até falar algo que desagrada a Deus, opa, de imediato o Espírito Santo te incomoda, você tem que pedir perdão. E que isso não se repita, assim como foi com Davi, e crescendo de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, até alcançar a imagem de Cristo, ser como Cristo. Esse é o alvo. É por isso que todos os domingos nós estamos aqui falando de Deus, do reino de Deus. Eu saio da minha casa, vocês saem da sua casa. É para declarar, para que todo mundo ouça, que o Senhor é nosso Deus, Ele é nosso provedor. Que só através de Jesus podemos ser alcançados. Que não há nada em nós que agrade, que atraia Deus. Que não temos nada para comprar a salvação e a liberdade, para morar no céu. E quando eu falo morar no céu, meu irmão, não caia em conta de carochinha que tentando comprar lote no céu. Isso é um absurdo, até isso você se ouve. Comprar lote no céu parcelado. E por que o povo cai nisso, pastor? Porque o povo não lê. E se lê, não dá atenção. Se você está ouvindo um pastor falar algo contrário à Bíblia, você pode chamar ele depois. Vem cá, pastor. A Bíblia não fala isso não. De onde é que você tirou isso? Me mostra aqui onde é que você tirou. Examine as escrituras. Questione, não aceita. Então, Jesus, de antemão, já preparou a sua igreja. O meu povo está perecendo porque não tem conhecimento, porque não busca, não vai atrás. E quando ele levanta homens para falar a verdade, é perseguido como Paulo, como Pedro. E não existe apóstolo A, B e C, irmão. São pilares de sustentação da igreja do Senhor. Não existe um pilar mais importante ou menos importante. Se tirar um, abala. Pedro não é maior do que Paulo, Paulo não é maior do que Pedro, e nem eles são Cristo para serem adorados. E as pessoas vão adorar homens, vão fazer penitências para homens. Nós já falamos sobre isso aqui no capítulo 2. As pessoas, elas não querem saber de Deus, elas não querem ouvir a instrução de Deus, elas querem fazer a sua vontade. E Deus, pela sua misericórdia, leva a palavra, coloca a palavra no coração, usa um irmão, usa a natureza para falar: ei, eu sou Deus. Aí as pessoas olham, mas esse estilo de vida não me agrada, eu não quero viver dessa forma, eu quero fazer o que eu quero. E Deus fala: então fica aí, eu vou soltar os freios e viva. Aí acontece o que aconteceu no capítulo 2. As pessoas vão de abismo em abismo, trocando a natureza natural do homem, da mulher, cometendo
todo tipo de torpeza. Esse é o homem sem Deus. Pastor, eu tenho Deus. Quem vai dizer se você tem o Deus ou não? É a sua vida. É o que você faz. É como você trata as pessoas. Quando te ofende, não é quando te dá presente, não. Quando as pessoas te ofender, te humilhar, falar que você não presta, que não quer ouvir sua voz. Aí Deus falou assim, eu quero saber se ele tem a mim mesmo. Fizeram um teste com Jó. Quer ver se Jó tem Deus mesmo? Vamos ver se ele tem. Vamos arrochar ele aqui. Ver se ele vai falar que tem Deus. É a vida, irmão. Essa noite é especial, como todos os domingos e hoje muito mais, porque hoje, como mandamento do Senhor, nós vamos relembrar o que Ele fez por nós. Ele pegou o seu corpo, o próprio Deus, e o Deus Filho encarnado, se sujeitou ao pecado, para que nós tivéssemos a oportunidade de ser alcançado por Ele. Mas isso está tão fútil hoje em dia, está tão largado, que quando nós vamos tomar a ceia do Senhor, nós não nos remetemos à mente que realmente vale a pena, o que realmente quer dizer isso. Se nós cremos, irmãos, que o Senhor vive, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar, assim como Ele diz para o profeta, para o rei, eu esqueci o nome, Ezequiel, prepara a tua casa, põe tuas coisas em ordem, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Nós, da nossa geração, estamos ouvindo sobre guerras, rumores de guerras, a violência quadriplicando, dia após dia, e a palavra já tinha anunciado isso, mas nós estamos estáticos, nossa vida continua, eu digo assim, nós não tomamos conta da gravidade do momento que estamos vivendo. Paulo viveu próximo do Cristo, os outros apóstolos viveram com Cristo, nós vivemos com Cristo ressuscitado, com os pés à sua volta, mas é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus, e Ele diz que Ele não muda, só que dessa vez, meu irmão, Ele não vai ensinar o Evangelho não, Ele não vai botar a gente no barquinho e falar assim, oh, como vocês não têm fé, aquieta mar, vento, espera, não, Ele vai vir com a toga de juiz, e vai separar os seus de um lado, os que não são seus do outro. Esse Jesus que nós vamos declarar, que Ele venha, Ele vai vir dessa forma, para despertar a sua igreja. A igreja tem que ser despertada através da palavra. Aquela palavra que você ouve, põe no coração e medita, 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 medita. Eu preciso pedir perdão para fulano. Aquilo que eu estou fazendo está errado. O que eu falei para fulano está errado. O que eu ia fazer, não vou fazer mais. O arrependimento tem que começar a trabalhar aí dentro, irmão. Os judeus, com a dureza no coração, por se achar especial demais, não se sujeitava ao novo pacto. Não aceitava. Quem é tu, Paulo? Como diz a minha filha, quem é tu na fila do pão? E nós, muitas vezes, como crentes, como cristãos, nos achamos como tal. Quem é essa pessoa para me querer falar comigo? Eu conheço a palavra de Deus, sou fulano. Ô, meu irmão. Que a gente possa reconhecer que nós somos muito para Deus, desde que nós tenhamos Ele no coração. Desde que sejamos morada dEle. Porque Ele morreu para o seu povo, para a sua igreja. Para que ela tivesse vida e tivesse vida abundante lá em cima. Amém? Eu agradeço a oportunidade por trazer essa mensagem. E eu queria encerrar lendo para os irmãos, aqui, não precisa abrir, no 1 Romanos 11, no capítulo 23, vai dizer assim, porque, não, perdão, estou lendo errado, irmãos, isso aqui é da ceia, né, botei misturado, é no capítulo 6, né, Romanos 6,
Estava até aberto já. Apesar de eu já ter falado, mas eu quero ler. O que diremos então? Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus ela seja maior e nos alcance? E Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma. Como nós que já estamos mortos para o pecado, como é que nós vamos viver nele se nós já morremos para o pecado? Então, irmãos, que a gente possa refletir essa mensagem. Nós já morremos para o pecado, para as coisas que esse mundo está oferecendo, para as coisas que é contrária a Deus, tudo que é de Deus. Se você é filho de Deus, você já morreu para isso. Não queira retornar. Não queira. Não tem o ditado do cachorro que vomita e volta para o vômito? Essa é aquela pessoa que conheceu a Deus e volta para o pecado. É comer o próprio vômito. É nojento, né? Mas muitos fazem isso. Por quê? Por falta de temor, de amor ao que ele fez. Amém? Eu agradeço aos irmãos a oportunidade. Queria convidar a equipe do louvor para estar adorando o Senhor. E logo mais vamos dar sequência na ceia do Senhor. Para a glória de Deus. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. Diante do teu altar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Que a gente possa derramar o nosso louvor diante do altar de Deus. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé, para que a gente venha participar dessa ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja, em sinal de submissão à sua vontade, para que nada distraia a igreja. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero que cada um que está me ouvindo nessa noite, pegue o seu pensamento e coloca lá na cruz. Lembre-se da cruz. Lembre-se de que ali era o meu e o seu lugar. Que nós deveríamos estar lá sendo morto. Que a gente deveria estar pagando por tudo que nós fizemos de errado. Por todas as pessoas que nós causamos mal, que nós não perdoamos. Que por tudo aquilo que nós fizemos que não agradou a Deus. Era o nosso lugar. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho para tomar o meu e o seu lugar lá na cruz. E Ele se fez miserável, maldito, por mim e por você, para que nós tivéssemos a oportunidade de morar com Ele lá nos céus. Pai Santo e Eterno Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir o nosso coração, nos dando entendimento e discernimento acerca desse momento tão especial, que é a celebração da ceia do Senhor, onde o Senhor morreu no meu lugar. Nós te agradecemos, Pai, por tamanho e incompreensível amor. E eu sei que nós nunca iremos saber, Pai, o preço que o Senhor pagou lá naquela cruz. Nós não iremos saber, mas o Senhor nos mostrou o tamanho desse amor. Esse nós sabemos, esse nós conhecemos, porque sacrifício como esse, ninguém era capaz de fazê-lo. E o Senhor, através do teu Filho, teu único Filho, se entregou a si mesmo por amor de todo aquele que crê em Ti. E todo aquele, Pai, que o Senhor deu esta fé, que vinha nos renovar, que vinha nos trazer refrigério, paz, entendimento e discernimento da Tua vontade. Que a Tua palavra, Pai, que foi ministrada nessa noite e que tem sido ministrada todos os domingos, ela venha trazer uma transformação no meu coração. Que ela venha trazer uma mudança, Senhor Deus, de modo que eu possa ter um estilo pautado na Tua vontade. Pai, nós te agradecemos pelo pão, pelo vinho dessa noite, dessa substância que representa, Pai, os Teus feitos maravilhosos. Assim como Paulo celebrou, assim como os apóstolos celebraram, o Senhor permitiu que esse momento nos alcançasse também. Por isso eu digo, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, a minha nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer um que comer este pão e beber esse cálice sem nenhum entendimento, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então, examine o homem a si mesmo,
e assim ele come e beba do cálice. Eu convido os pastores a pai estar entregando os elementos, enquanto o pessoal do louvor adora o Senhor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus nos dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Este é o corpo e o sangue de Cristo. Eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças e partiu e disse: fazer isso em memória de mim. Da mesma maneira ele pegou o cálice, depois de ter entregado, ele disse que esse era um cálice de uma nova aliança, de um novo testamento que ele estava fazendo com a sua igreja, que ali representava o sangue e o corpo de Jesus que seria moído para pagar o preço da salvação dos seus filhos. E que todas as vezes que nós fizéssemos isso e que nós fizéssemos frequentemente, nós estaríamos lembrando o que ele fez por nós e declarando que realmente ele morreu no nosso lugar, portanto a dívida está paga, mas que ele vai voltar para nos resgatar, porque ele vai buscar a sua noiva para aquele grande dia, para viver as bodas do Cordeiro na grande Canaã celestial. Irmãos, para a honra, glória, poder e majestade do Senhor, nós estamos aqui não por uma mera cerimônia, mas como mandamento de Deus, mandamento de Jesus, para que isso seja um memorial em nosso coração, em nossos dias, em nossa mente, por todas as vezes que nós ousarmos tropeçar, nós venhamos lembrar deste momento que nós somos comprados, que nós não somos mais de nós mesmos, que nós somos nova pessoa, que nós precisamos e estamos sendo transformados dia após dia. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Pai Santo, eu rogo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer à Tua igreja, Pai, todo entendimento e todo discernimento de tudo aquilo que o Senhor fez lá na cruz. Que possamos, Pai, ser realmente verdadeiros cristãos no cotidiano, independente das circunstâncias, Pai. Porque independente das circunstâncias, o Senhor não desistiu de nós. Independente das circunstâncias, o Senhor fez a vontade do Pai. O Senhor foi obediente até o fim. Que possamos, Pai, ser Teus imitadores. Em nome do Senhor Jesus, que possamos tomar o sangue e comer do pão de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino.
deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Agradecemos a oportunidade. Amém. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, esse louvor é tão maravilhoso que a gente adora a Deus cantando para que seja feita a vontade dele aqui na terra como é no céu. E a vontade de Deus na terra é soberana, no céu é soberana. E é isso que nós temos que viver, com a vontade de Deus soberana em nossa vida. E eu queria perguntar para a igreja, para a gente finalizar. Se nós fomos justificados, se nós fomos resgatados, nós podemos viver da mesma forma que vivíamos antes? Não. Não tem como. Então, a palavra desta noite, ministrada, adorada, relembrada, na ordenança, Senhor, é perdão. É perdão. Perdoa. Independente de que fizeram ou de quem seja. Perdoa e bota um ponto final. A palavra nos instrui que nós devemos honrar pai e mãe. Honra pai e mãe. Se o meu pai for bom ou ruim, independente disso, é um mandamento do Senhor. O Senhor mandou, honra. Honra, respeita. Mas também a palavra diz, pai, não provoca seu filho. Não provoca seu filho. Perdoa, irmão. Jesus, quando levou um tapa, e quando ele deu outra face, foi simplesmente para cortar. Para não delongar. Porque todos nós sabemos, isso é sabido de todos, quando um não quer, dois não brigam. Então, se você perdoa quem te ofendeu, a pessoa vai ficar sem chão. E você vai fazer isso para a glória de Deus. É como obediência ao mandamento do Senhor. E eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todos faziam. Mas, se você tem o entendimento da palavra, Deus vai te cobrar mais. Deus vai te cobrar mais. A quem mais é dado, mais é cobrado. Amém? Eu agradeço, primeiramente, ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, aprendendo mais da palavra do Senhor. Que o Senhor venha guardar cada irmão aqui, que essa palavra, ela fale conosco todos os dias, nos momentos de dificuldade, de luta, no momentos que o mundo tentar nos afrontar, no momento que as pessoas tentarem nos testar. Lembre-se, irmão, tudo é permissão dele, para a glória dele, para aprendizado e crescimento da igreja do Senhor. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. O Senhor abençoe todos vocês. Quem quiser conhecer nossa igreja, está aqui no Gama Leste, na quadra 10, lote 15, do Gama, tá? Todas as quintas-feiras nós temos um estudo com o pastor Rafael. É um estudo expositivo, nós entramos no capítulo 14. Irmãos, nós temos que servir a Deus aqui. Então nós temos que aprender aqui. Como é que você vai servir a Deus aqui sem conhecer a palavra? Sem conhecer a vontade? Para conhecer a vontade de Deus, para servir a Deus, tem que conhecer. Então aqui,
todas as quinta-feiras, tem um estudo expositivo expondo toda a palavra de Deus como ela é, para que venha despertar-nos, para que venha nos levar ao arrependimento através do raciocínio, para nós venhamos saber quem realmente somos aqui e quem é Deus, e onde é que está Jesus na minha e na sua vida. E todos os domingos, 18 horas, culto em adoração ao Senhor. Tá bem? Vamos colocar de pé para a gente estar encerrando. Eu agradeço a todos. Pai Santo e Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo, por mais um dia da semana, começando aqui, aprendendo mais de Ti, Te adorando e declarando que Tu és nosso Deus, que somos totalmente dependentes de Ti, precisamos de Ti, precisamos que Teu Espírito Santo venha nos moldar, venha nos capacitar a cada dia, Senhor Deus, a perdoar, a amar, a compreender do que ser compreendido, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que é muito melhor dar do que receber, mas que possamos dar o perdão sem esperar recebê-lo, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo venha estar nos guardando, que Teu Espírito Santo venha estar nos mostrando, Pai, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e venha nos dar força, Senhor Deus, para vencê-los, não para que venha nos sobressair sobre outras pessoas, mas para que Teu nome seja glorificado, para que quando olharem para nós, vejam a Tua face. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe todos. Está encerrado o culto.